Diversos professores e pesquisadores tentam estabelecer relações mais estreitas entre a educação musical e a música contemporânea. Zagonel, 1999. Eles propõem, antes de tudo, uma mudança de mentalidade, expressa pela necessidade de maior abertura quanto à maneira de ensinar e aos conteúdos a tratar, e fundamentada na exploração do som, na experimentação e na invenção, com o intuito de despertar a sensibilizar o indivíduo para a música. É importante destacar que as pedagogias contemporâneas trazem uma forma de ensinar que pretende partir dos próprios alunos. Assim, sempre que os estudantes trouxerem uma ideia ou proposta musical, o professor poderá aproveitá-las e transformá-la em novo momento de aprendizagem, sendo um dos principais objetivos do professor o de levar seus alunos a fazer música. Esses elementos trazidos por eles passam a fazer parte dos conteúdos do programa. A relação a seguir tenta dar um melhor entendimento sobre essas novas propostas pedagógicas, ao indicar alguns elementos que devem ser priorizados no ensino de música. Vejamos quais são: levar o aluno a ter prazer em fazer música, desenvolver o gosto pela descoberta do mundo sonoro, preocupar-se em abranger do sonoro ao musical, estimular a criatividade durante todo o processo de aprendizagem, sensibilizar o aluno à música, envolver o aluno no processo por meio do fazer e da criação, auxiliar na formação do senso analítico, respeitar as características e os anseios do aluno em sua aprendizagem, utilizar o jogo como meio pedagógico, utilizar a voz como instrumento de base da educação musical, considerar a produção musical contemporânea, diversificar tanto quanto possível o repertório musical para a apreciação, utilizar e criar grafismos, desenvolver uma escuta consciente, utilizar os recursos tecnológicos disponíveis. Um ponto importante a se considerar é o de que a escola regular não tem por função formar o músico, mas pode preparar os alunos para fazerem suas próprias escolhas, e estimulá-los a improvisar e, principalmente, a ter prazer em fazer música. A seguir, faremos uma descrição mais detalhada de alguns elementos importantes para o desenvolvimento de um ensino musical nos dias de hoje. O hábito de escutar. A audição de obras musicais é uma atividade das mais importantes no processo de aprendizagem musical. Entretanto, o hábito da escuta só pode ser adquirido pela prática constante, a cada aula. Ela dá ao indivíduo as condições necessárias para que eles consigam fazer suas próprias escolhas, fugindo das imposições que a mídia nos traz diariamente. O hábito da escuta deve estar presente desde o início do aprendizado musical. A exploração sonora. Um dos objetivos da educação musical é permitir à criança que ela se aproprie do mundo sonoro para poder dominá-lo e assim agir sobre ele. Um dos nossos papéis como professores de música consiste em despertar na criança a vontade de descobrir o mundo sonoro, de experimentar, de escutar e de fazer música com prazer. E junto a essa prática, devemos apresentar-lhes frequentemente diferentes repertórios e instrumentos musicais. É igualmente fundamental colocarmos os alunos em contato com partituras, sejam elas fabricadas por eles mesmos ou por compositores, sejam de escrita tradicional ou feita com grafismo, pois a interpretação de uma peça acabada faz parte de um trabalho global. Fazendo às vezes de maestro, por exemplo, a criança se encontra em uma situação de escuta e de concentração obrigatória. Desenvolve uma precisão de gesto e afina o ouvido. A criança é curiosa por natureza e se interessa pelos sons de maneira geral. Ela sempre quer pesquisar sobre novas sonoridades produzidas por um mesmo objeto e interagir com eles. Isso faz parte de suas brincadeiras e ajuda a conhecer o mundo em que vive. Nesse caso, a função do professor pode ser simplesmente a de orientá-la
para que suas ações se tornem conscientes, ajudando-a a desenvolver seus próprios processos. Assim, o professor pode levar seus alunos a criar, a compor e a escrever música, não necessariamente com a grafia tradicional de notas na pauta, mas com os sinais inventados por eles mesmos. Criação de grafismo. Os alunos podem inventar grafismos, que são espécies de desenho para representar os sons, e a partir deles organizar partituras, processos que os leva a ser precisos e atentos, para poderem então interpretar a música por eles inventada. A prática do uso de grafismo pode também preparar os alunos para a leitura e a escrita da música, cuja anotação é feita com notas na pauta, e por suas características requer um aprendizagem mais profundo e demorado. O uso de grafismos permite ao professor grafar a música criada por seus alunos, para que ela possa ser lida e interpretada com facilidade. É também uma maneira de se chegar à compreensão da importância da escrita musical. O fazer musical. A melhor maneira de motivarmos a audição é baseada numa experiência de produção. Essa experiência vai mostrar que, se a criança sabe fazer música, ela aprenderá a ouvir melhor. De qualquer maneira, o fim de qualquer ensino de música deve prever sempre a construção musical. Partir da escuta consciente e ativa, da exploração sonora, da tomada de consciência do meio e pela escolha e elaboração do material sonoro. Estabelecer relações entre os sons e dar-lhe forma, o que resultará numa criação musical. Zagonel, 1999, página 3. Além disso, é pelo fazer musical que algumas habilidades são adquiridas e desenvolvidas, ouvindo as ideias dos alunos. Uma vez partindo do que a criança tem dentro de si, bem como do que elas podem trazer como colaboração para as aulas, é possível fazermos um trabalho verdadeiramente criativo e real. Como professor, devemos saber ouvir o que os alunos têm a contar de suas vidas, para que se encontrem e se descubram como pessoas. Com base nessa contribuição, podemos construir algo, ou seja, podemos transformar essas histórias em música, chegando a elaborar partituras para representá-las. Zagonel, 1999. A questão não é somente reproduzir práticas que as crianças conhecem e com as quais estão acostumadas a brincar. Nós precisamos ir além, tentando trazer para as aulas de música os hábitos e as histórias vividas pelos alunos, para que eles se sintam realmente parte integrante do processo. Hoje, todos querem participar com suas ideias e opiniões. É imprescindível darmos espaços e oportunidades para eles criarem e se expressarem livremente. O gesto corporal e a criação musical. O gesto assume um lugar essencial na prática musical, uma vez que o som é o produto de um gesto ou de um movimento. O gesto desenha os sons e isso é particularmente verdadeiro para a criança. Para quem gosta, o gesto está diretamente ligado ao som. Não precisamos eliminar a expressão gestual, espontânea, mas sim exercitarmos as crianças a controlarem o gesto em função da execução musical pretendida. Zagonel, 1999. Quando brinca, a criança costuma fazer gesto e adicionar sons a eles, para reproduzir diferentes situações e torná-las mais reais. Em muitas ocasiões, parece ser difícil fazer um gesto sem colocar nele um som correspondente. Pelo gesto, a criança adquire mais facilmente o sentido musical e as características que compõem o som. Essa atividade de coordenar o som e o gesto pode ser feita por meio do jogo musical, para dominar e organizar no tempo os elementos constitutivos da música. Entretanto, não é somente para a criança que gesto e som se complementam. Um instrumento musical, por exemplo, passa a soar a partir do gesto humano feito sobre ele. O gesto, nesse caso, é parte integrante da experiência sonora, a criação musical. A aprendizagem musical, que passa pela criação, desenvolve todas as qualidades necessárias à musicalidade. Trabalhando o ouvido, a audição de parâmetros e a organização de som,
pois a melhor maneira de se compreender a música é produzindo. Por isso, o hábito da criação musical deve ser desenvolvido em todas as etapas do ensino, em todos os níveis e em qualquer idade. É preciso desenvolver essa atitude de criação principalmente no sentido de organizar materiais sonoros de maneira coerente e lhes dar uma forma precisa. A criação abre a percepção ao mesmo tempo para o futuro e para o passado, na medida em que se está atento a uma infinidade de estruturas possíveis e a diferentes estilos. Fundamentando-se nessas ideias, é proposto hoje um ensino que parte da pesquisa e da exploração para chegar à improvisação e à estruturação sonora. Esta última com o auxílio da partitura para fixar as ideias musicais. O principal objetivo de meu trabalho tem sido o fazer criativo, afirma Scharf em 1991, página 280. Essa tarefa só será conseguida se o professor se conscientizar de seu novo papel, de que também ele estará aprendendo com seus alunos e participando do processo, não mais somente como aquele que ensina e sabe tudo. É necessário uma abertura de sua parte, bem como deixar desabrochar seu lado criança. É preciso aproveitar toda a diversidade proporcionada pela música contemporânea para trabalhar musicalmente com palavras, poemas, paisagens, sensações, texturas, dinâmicas do som e muito mais. O potencial criativo do indivíduo é infinito, sendo necessário apenas que seja despertado e estimulado. E este é para nós um dos relevantes objetivos da educação musical contemporânea. O espaço. Outro elemento importante com o qual devemos trabalhar é o espaço. Uma vez que o movimento se passa no tempo e no espaço, precisamos levar os alunos a explorar o espaço que os cerca e nele descobrir diferentes tipos de som. Da mesma forma, podemos levar os alunos a perceber o som que ecoa no espaço, de onde ele vem ou para onde vai. A noção de direção sonora pode ser trabalhada por meio de jogos e brincadeiras. Por outro lado, a tecnologia permite que trabalhemos com um conceito bastante utilizado na música contemporânea, que é a espacialização sonora. Ao fazer a difusão de uma música nas caixas acústicas espalhadas pela sala, é possível fazer com que os sons passeiem pelo espaço, ou seja, ao conduzir a saída do som ou da música a cada vez por uma determinada caixa, temos a sensação do movimento sonoro no espaço. A voz e o corpo. Entendemos atualmente que o ensino da música deve considerar o indivíduo e a música em seu todo. Para tal, é proposto o uso do próprio corpo e da voz como instrumento musical. Enquanto andamos, batemos ritmos com as mãos, pernas e pés. Ao cantarmos ou imitarmos vocalmente, o que quer que seja, aprendemos os conceitos musicais e é possível, além de tudo, fazermos música. É necessário vermos na voz um instrumento eficaz e cheio de possibilidades e recursos para a criação musical. A voz sempre foi um importante elemento de expressão musical na escola. Ela tem sido usada para o canto, seja de maneira individual ou em grupo, como nos corais, mas as potencialidades vocais são muito maiores, o que tem sido mostrado pela música contemporânea. Com a voz, é possível emitir os mais diferentes tipos de som e as mais diversas emoções que podem se transformar em música pelo ato criativo do indivíduo. Heibel, 1984, página 262, estima que o encontro entre gesto e efeito sonoro, elementos amplamente utilizados por ele, deve imediatamente incitar a uma atividade criativa. A totalidade desse trabalho está publicado sob o título Jeux musicals, Jeux vocals. Os jogos levam sempre em consideração os novos conceitos da música do século XX, utilizando também o seu vocabulário. Estão agrupados em 4 partes. Heibel, 1984. A energia e o espaço, a voz projetada no espaço com a utilização do movimento do corpo,
O gesto corporal está relacionado com o corpo e o espaço que o rodeia. B. Dimensões do som. Exploração de diversos tipos de emissão vocal. Cantada, falada, perfis de forma, de timbres, emissões fixas e móveis. São trabalhadas diversas dimensões do som, como altura, perfil dinâmico, ataques, entre outros. C. Leituras, cantadas e faladas. Trabalha com números modos de leitura de texto. Leitura direta, defasada, combinações de frases, palavras e letras, nos quais palavra pode ter uma dimensão musical. D. Em torno da ideia musical, princípios de incitação é dirigido à criação musical, dando uma visão teórica das noções evocadas no decorrer dos jogos precedentes. Baseia-se no terreno dos materiais sonoros, no qual são desenvolvidos vários temas centrados na ideia musical e apresentados como uma noção global. A paisagem sonora. De acordo com as ideias de Schaffer, 2001, página 17, a paisagem sonora do mundo se transforma. O homem moderno habita um universo acústico jamais antes conhecido. Esses novos sons, que diferem em qualidade e intensidade daqueles do passado, têm alertado muitos pesquisadores contra os perigos de uma difusão indiscriminada e imperialista de sons, em maior quantidade e volume, em cada reduto da vida humana. Ruídos mais numerosos e potentes, difíceis de serem distinguidos uns dos outros, invadiram em todas as partes a vida do homem. A poluição acústica é hoje um problema mundial. A paisagem sonora parece ter atingido o cúmulo da vulgaridade, fazendo os peritos temerem a surdez universal. Se a situação não for rapidamente controlada, é assim que Murray Schafer inicia o seu livro intitulado A Paisagem Sonora, seguindo do subtítulo explicativo Toda a História de Nosso Meio Sonoro através dos Tempos. Nessa obra estão contidas suas ideias de base a propósito da paisagem sonora no mundo, sobre as quais ele fundamenta sua proposta pedagógica. A paisagem sonora é o campo sonoro total dentro do qual estamos. Para Schaeffer, é importantíssimo que trabalhemos a audição do aluno e a percepção das sonoridades que nos rodeiam. Com base no desenvolvimento de um ouvido apurado, será possível fazer a análise e a crítica dos ruídos que nos rodeiam, e então discriminar quais os que devemos eliminar e quais podemos continuar a existir à nossa volta. De nada adiantam apenas as críticas negativas se não nos prepararmos para um planejamento da paisagem sonora. Dentro dessa linha, o autor desenvolve uma proposta de ensino musical que parte da prática da escuta. Schaeffer, 1979, propõe que comecemos pela limpeza de nossos ouvidos, prestando atenção a todo tipo de som, principalmente os que normalmente não são percebidos. É preciso englobar nesse treinamento todos os ruídos, mas igualmente o silêncio. Sentir o que é o silêncio, como se manifestar e descobrir qual a sua importância para nossas vidas. É ainda necessário, segundo Schaeffer, percebermos a natureza e nos intrigarmos a ela, pois devemos nos sentir parte dela e para podermos interagir com ela, ouvirmos com atenção o vento que sopra, o som das folhas das árvores ou o barulho do mar, e nos apropriarmos dessa natureza dentro de nós mesmos. E com base nessa vivência, devemos fazer nossa própria música, transformando os sons aprendidos na integração com o meio ambiente em música. As aulas de música. No artigo As aulas de música, alguns equívocos. É levantada a seguinte questão: por que a aula de música na escola, de modo geral, é vista de maneira tão desinteressante pelo aluno, enquanto que fora dela ele adora ouvir e fazer música? Zagonel, 2002. Na tentativa de analisar a questão apontada-se,
para o fato de que as pessoas de todas as idades, em todas as classes sociais, estão em contato com a música no seu dia a dia de diferentes maneiras. A música está no supermercado, nos restaurantes, barzinhos, nas academias de ginástica. Ela dá mais emoção às cenas do cinema, é usada em campanhas políticas, na igreja, para desenvolver sentidos cívicos e etc. E todos gostam de música, de ouvir, cantar, brincar com elas. Zagonel, 2002. Entretanto, ao olharmos para dentro das escolas, é possível perceber que a aula de música, quando existe, muitas vezes não interessa aos alunos que a frequentam, pelo simples fato de ser obrigatório, e os estudantes costumam fazer dela uma oportunidade para a indisciplina. Uma das conclusões a que chegamos nessa reflexão é que talvez isso aconteça devido às condições apresentadas nas escolas, com diretores que não valorizam a educação musical, com a falta de espaço adequado ou de material apropriado, além do número elevado de alunos na sala. Em muitos casos, a tarefa do professor de música se restringe à organização de festinhas em homenagem ao índio, ao folclore, ao fim do ano, ou cantar música de sucesso em geral com outra letra, pensando-se que se está inventando uma música nova, o que está longe do sentido de uma verdadeira educação musical. Além das condições de trabalho nada favoráveis, acredito que ainda há a questão da concepção de ensino. Ao interrogar alguns professores e diretores de escola sobre como eles veem a aula de música em seus estabelecimentos e que papel eles lhe conferem, foram obtidas respostas como estas. A aula de música é boa para acalmar as crianças, ajuda a organizar a classe. As crianças ficam mais alegres. É um excelente marketing para a escola. As musiquinhas sempre ajudam na disciplina. Zagonel, 2002. Com base nesses comentários, conclui-se que, em geral, os professores têm uma ideia de ensino de música como algo teórico e pouco participativo. Assim, a arte da música e o seu aprendizado ficam relegados a um papel insignificante na formação do indivíduo, quando ela poderia auxiliar em todo o desenvolvimento, seja na parte sensoromotor, emocional, afetiva e até mesmo espiritual. Zagonel, 2002. Mas como então deve ser uma aula de música? Ora, uma aula de música na escola deve ser, antes de tudo, um momento de prazer e de boa convivência entre os alunos e deles com o professor. A aula de música deve ser produtiva, além de proporcionar aos alunos a oportunidade de expressar, de criar, de interpretar suas próprias criações e a de outros compositores, de ouvir, analisar, enfim, de se envolver com a música e se apropriar da música. Uma sala para as aulas de música precisa estar adequadamente equipada, não necessariamente cheia de instrumentos musicais ou aparelhos de som, mas deve ter espaço livre, sem carteiras enfileiradas, para que os alunos possam se movimentar, bater ritmos à vontade, cantar, tocar e mesmo construir seus próprios instrumentos musicais. Entretanto, na medida do possível, é importante termos um aparelho para tocar e ouvir CD, e também alguns instrumentos de percussão, para enriquecer a sua prática. A aula deve ser dinâmica, envolver a todos no processo e principalmente estar apoiada na prática e na criação, e não restrita à transmissão de teorias, conforme Fulling, citado por Zagonel em 1994, no ensino tradicional, principalmente aquele desenvolvido em conservatórios de música, é muito comum ter como modelo o seguinte caminho: escolhe-se um instrumento musical e estuda-se uma técnica dentro da etapa de interpretação. O aluno aprende regras de composição dos autores nas classes de harmonia, teoria e análise e chega à prática da audição, sobretudo de músicas do passado. Por fim, alguns passam a etapa de criação nas classes de composição. Já no ensino que pretendemos desenvolver nos dias de hoje, partimos da exploração e da experimentação para a criação, individual ou coletiva, e, em paralelo, desenvolvemos atividades de apreciação e de interpretação.
Portanto, recomendamos que, para garantir a diversidade de uma aula e a abrangência da vivência musical, sejam desenvolvidas atividades de apreciação, execução, criação, literatura e técnica, não como uma alternativa e episodicamente, mas simultaneamente em permanência. O professor pode, por exemplo, basear-se na audição de uma música para trabalhar diversos elementos, envolvendo as diferentes atividades. Em uma mesma aula, ele pode levar uma música para ser ouvida pelos alunos, fazer a sua contextualização histórica, buscando informações sobre seu compositor, época, estilo, entre outras, e indicando seus principais elementos constitutivos. Ele pode ainda propor algum exercício no qual os alunos possam criar algo relacionado à mesma música. Deve incentivá-los a tocar ou cantar aquilo que eles mesmos criaram, inspirando-os nos elementos pertencentes àquela música, previamente trabalhados por todos. O professor, talvez você já esteja se perguntando se será capaz de ensinar música a seus alunos, caso não possua uma formação completa e aprofundada em música. Sabemos que, infelizmente, na escola brasileira, nem sempre o professor que ministra as aulas de música tem formação específica. Muitas vezes, ele não conhece nem mesmo a música como área de conhecimento, e menos ainda as metodologias de ensino específicas. Quem acaba dando as aulas de música com frequência é aquele com mais disponibilidade de horário, ou aquele que diz gostar de música ou tem algum jeito para cantar, por exemplo. Entretanto, não importa como, podem argumentar alguns, mas as aulas de música devem ser ministradas porque é uma exigência da lei. Por isso, a seguir, são propostos alguns temas para nossa reflexão. O professor deve procurar conhecer o contexto em que atua, para que a interação com os alunos aconteça de maneira mais eficaz e para que os conteúdos e a forma de trabalhar escolhidos pelo professor sejam adequados e resultem em um trabalho produtivo, é importante que o professor conheça a realidade em que ele está inserida. Um bom exemplo seria com relação ao uso da tecnologia, presente na vida das crianças e jovens de maneira muito intensa. Ao usar esses recursos, além de enriquecer suas aulas, o professor consegue criar uma linha de comunicação com seus alunos e traz a prática desenvolvida por eles fora da escola para dentro da sala de aula. Hoje, qualquer trabalho musical produzido pelos alunos pode facilmente ser gravado, por exemplo, por aparelho de telefone celular. Ao ouvir pela gravação o trabalho realizado, é mais fácil perceber o resultado final. Essa prática pode auxiliar na busca de uma melhor qualidade de execução, desenvolve o hábito da crítica e leva os indivíduos a serem cada vez mais exigentes. Da mesma forma, a tecnologia disponível na maioria dos telefones celulares fornece novos meios de criação musical. É possível criar e transformar músicas usando técnicas simples, como gravação dos mais diversos sons e músicas e por um processo de mixagem, sobreposição ou cortes feito com os próprios aparelhos, desenvolver uma nova composição. Enfim, cabe ao professor escutar cada vez mais os seus alunos e aprender com eles novas formas de trabalhar com a música na escola. O professor e suas qualidades pessoais. Sabemos que cada pessoa apresenta características próprias e tem gostos diferentes com relação à música. O mesmo método de ensino traz resultados diferentes conforme a atuação do professor. Por isso, é recomendável que cada um analise suas potencialidades e escolha o sistema de trabalho e as atividades que melhor lhe convém e que mais se adaptem à sua maneira de ser. É preciso se sentir à vontade dentro de suas escolhas metodológicas, para que o ensino aconteça de maneira prazerosa. Sabemos que os sentimentos do professor em relação à matéria ensinada, bem como a forma como é tratada, seguramente influenciarão a percepção e o gosto dos alunos pela música. Um professor que demonstre amar a música certamente terá alunos apreciadores de suas aulas e da música. O professor deve dar ênfase à criação e à imaginação.
A prática da criação deve estar em todas as etapas do ensino, mas precisa também ser um elemento presente nas ações pedagógicas do professor. Quem ensina deve desenvolver seu potencial criativo e sua imaginação, para transformar suas aulas em um momento interessante para todos. Uma eventual falta de material didático disponível, por exemplo, será suplantada e muitas vezes com resultados extraordinários, pela imaginação e pela criatividade do professor e de seus alunos em um trabalho em conjunto. A influência da música, da mídia no ensino, um desafio permanente. É fácil percebermos o quanto as mídias atuais influenciam as crianças e os jovens, levando-os a ouvir e gostar apenas das músicas que elas lhes trazem. Os relatórios trazidos pelos professores de graduação e pós-graduação são longos nos últimos 10 anos e evidenciam sempre a mesma situação. Os alunos demonstram rejeitar qualquer música que não seja a que eles estão acostumados a ouvir, que é, em geral, a música da moda, vinculado pela mídia em geral. Isso é comum. No entanto, o professor não deve acostumar-se nem trabalhar somente com o material musical trazido pelos alunos, como também não lhe cabe se negar a aceitá-los. Ele também provavelmente não terá sucesso se apenas se preocupar em lhes passar um conhecimento diferente sem respeitar as vivências prévias dos seus alunos, seus gostos musicais, sua história de vida e o contexto social em que estão inseridos. Cabe ao professor a difícil tarefa de, partindo daquilo que é familiar aos alunos, propor a análise e a reflexão do que já é conhecido e expandir o repertório a ser ouvido. Isso vai permitir que eles tenham a oportunidade de ouvir e conhecer outras músicas e assim formar um novo gosto musical. Tive a oportunidade de ouvir diversos depoimentos de professores atuantes na rede pública de ensino, comprovando que, ao desenvolver com os alunos um estudo pela audição e a análise de músicas de diferentes épocas, gêneros e estilos, eles chegam por si mesmos a uma compreensão melhor da música que ouvem, bem como a gostar também de outros tipos. O importante é diversificar e flexibilizar o ensino, sempre preservando o respeito ao gosto de todos os envolvidos e mantendo o foco nos objetivos estabelecidos para aquele ensino. A avaliação da aprendizagem em música. A avaliação da aprendizagem em música causa sempre controvérsias, dadas as características subjetivas dessa área de conhecimento. No entanto, se a avaliação for vista como um instrumento apropriado para a informação ao professor, se os alunos estão efetivamente aprendendo, bem como para saber se sua prática pedagógica está sendo desenvolvida, seguramente será compreendido a sua importância. Antes de iniciar um processo de avaliação, precisamos estabelecer critérios e objetivos de aprendizagem. No livro Avaliação da Aprendizagem em Artes, a professora Inge surge após concluir que avaliar e ser avaliado são ações que fazem constantemente parte de nossas vidas. Afirma que o ato de dar valor ou avaliar está intimamente relacionado aos objetivos que pretendemos alcançar. Zagonel 2009, página 26. Assim, o que e como avaliar também na música depende dos objetivos propostos por nós, professores. Para Sur, como a avaliação assumiu um tom classificatório, algumas pessoas chegam a propor que ela deixe de existir, objetivando com isso acabar com os efeitos negativos do autoritarismo. No entanto, mais adequado do que simplesmente eliminar a avaliação da escola seria concebê-la de outra maneira, usando-a como um instrumento a favor da aprendizagem. Assim, ainda segundo Searle, há uma outra avaliação, esta processual, contínua e diagnóstica, que pode transformar a avaliação num processo pedagógico em prol da melhoria constante da aprendizagem, que é, na verdade, seu objetivo maior.
Segundo os PCNs, Brasil 1997, página 102, a avaliação em artes deve ocorrer em 3 momentos. Antes de uma atividade, para diagnosticar o nível de conhecimento dos alunos, durante o processo de aprendizagem e ao final de um conjunto de atividades, para analisar como a aprendizagem ocorreu. É fácil concluirmos, portanto, que a avaliação é entendida como parte do processo pedagógico e deve acontecer de maneira continuada. Em vez de simplesmente pensar em não avaliar a aprendizagem em música, é preciso pensar em como avaliar e em quais são os seus objetivos. Por que avaliar em música? Com base em pesquisas realizadas com professores de músicas, chegamos à conclusão com relação à questão ensino-aprendizagem que a avaliação é importante. Como forma de verificação da aprendizagem, auxiliando no reconhecimento do nível do aluno, para verificar se os objetivos estabelecidos pelo professor foram cumpridos, o que leva, consequentemente, a avaliar o desempenho do professor. Assim, de um lado temos a avaliação do aluno com relação à aquisição dos conteúdos e de competências, e de outro aparece também a do professor, que pode balizar seu desempenho. Ou seja, somente a partir de uma avaliação continuada e constante é possível compreendermos como a ação educacional acontece, seja do ponto de vista do desenvolvimento do aluno ou do desempenho do professor. É essa compreensão advinda da avaliação continuada que leva ao aperfeiçoamento e à melhora do ensino, que terá por consequência a promoção de uma aprendizagem mais efetiva, objetivo final do processo. O que avaliar em música? Uma vez entendida a importância da avaliação em música na escola e a sua concepção, será oportuno definirmos o que avaliar. Antes de tudo, no entanto, precisamos compreender que o professor tem condições de avaliar aquilo que o aluno faz e o que ele aprende, e não o que ele sente, suas emoções ou seu potencial criativo. Uma forma de avaliar com relação àquilo que o aluno faz é nos orientarmos pelas atividades musicais já descritas, sempre de acordo com os objetivos e com o planejamento das aulas. Nós devemos avaliar a execução no caso em que forem desenvolvidas atividades em que os alunos devem tocar ou cantar, avaliar o desempenho do aluno com relação à composição, ou seja, suas criações, lembrando que o importante são os processos desenvolvidos e não a beleza do resultado obtido, uma vez que se trata de uma situação escolar de crescimento e aprendizado. Avaliar também o que os alunos aprenderam em termos de apreciação, ou seja, se eles aprenderam as noções que foram trabalhadas nas atividades de audição. Avaliar em que medida os alunos efetivamente aprenderam os conteúdos apresentados sobre a história da música ou noções teóricas. Por fim, avaliar até que ponto os alunos dominaram as técnicas trabalhadas durante o período, se aprenderam como fazer em função dos objetivos delineados pelo professor. Na avaliação daquilo que o aluno aprende, estão contemplados, evidentemente, os conteúdos musicais determinados nos programas e planos de aula, que vêm, por sua vez, interligados às atividades. Além disso, o professor deve também se autoavaliar constantemente, como uma forma de solidificar suas concepções e direcionar a continuidade de sua ação pedagógica. Devemos nos perguntar se os métodos de ensino que utilizamos estão de acordo com os conteúdos trabalhados ou com a idade dos nossos alunos, se os conteúdos escolhidos por nós ou pela escola estão promovendo o desenvolvimento de cada um, e assim por diante. O importante é ver na avaliação uma aliada para promover a melhoria constante daqueles que estão diretamente envolvidos no processo do ensino-aprendizagem: o aluno, o professor, a escola e a música. Agora, vamos para um resumo de tudo que abordamos no ensino da música na escola. Iniciamos com uma reflexão sobre a música e os principais elementos que a constituem. Em seguida,
fizemos uma apresentação dos mais expressivos representantes dos métodos ativos de ensino de música surgidos no início do século XX. Foram então descritos aqueles surgidos ao final do século, que sugerem uma abordagem que, além de propor alguns avanços em termos pedagógicos, consideram a produção musical contemporânea na prática educativa. Continuando, trouxemos algumas questões referentes às características e necessidades do professor de música na sua atuação cotidiana na escola. Por fim, foi feita uma breve explanação sobre a importância da avaliação da aprendizagem em música, seus objetivos e processo. Agora vamos para a indicação cultural. A indicação cultural é o filme chamado Fama, dirigido por Alan Parker em 1980. É refeito em uma nova versão em 2009. O filme ganhou diversos prêmios por sua música, inclusive os prêmios Oscar de melhor trilha sonora e de melhor canção original. Ele conta a história e o processo de desenvolvimento artístico de alguns jovens estudantes da Escola de Artes Performáticas de Nova York, das áreas de dança, música e teatro, que ao final do curso apresentam um grande espetáculo envolvendo todas as formas de artes que estudaram. Inspirando-se no filme, procure organizar na sua escola um espetáculo envolvendo de maneira integrada todas as artes presentes no currículo.